Homem invade residência de sua própria vizinha, de apenas 16 anos de idade, e comete estupro contra a mesma. Após ligar para a mãe informando sobre o crime, a genitora procura a delegacia de polícia especializada e o indivíduo é preso em flagrante delito. Após procedimento de audiência de custódia, indivíduo é liberado da justiça, impondo medida protetiva do distanciamento do indivíduo junto à vítima e os familiares, além de uma avaliação psicológica junto ao CAPS. Das medidas, há uma suspeita de que o indivíduo tenha problemas psicológicos. Muito boa tarde, seguidores do Portal de Notícias LCJ, eu sou Leonardo Biasi. Neste momento são exatamente 12 horas e 43 minutos. É tarde de quarta-feira, 18 de junho de 2025, e nós vamos atualizando informações sobre mais um caso que aconteceu aqui na região metropolitana de Manaus. Ontem nós tivemos o conhecimento que a delegacia especializada, comandada e coordenada pelo delegado titular Paulo Barros, esteve fazendo a detenção de um indivíduo que até então ele teria sido denunciado por uma mulher na delegacia de polícia, a qual apontava que o mesmo era vizinho dela e teria consumado ali uma invasão na residência e cometido ali um estupro contra uma menor de 16 anos, que seria a filha da denunciante. Diante das circunstâncias, o homem foi então preso em flagrante pelo delegado Paulo Barros e sua equipe da especializada e posteriormente ele foi para a audiência de custódia. Nós tivemos a informação que esse indivíduo, que diante das circunstâncias ali foi identificado pelo crime de estupro que ele teria consumado lá no Jardim Florestal contra esta menina de 16 anos, ele foi liberado. Ele possui 24 anos aí de idade e, de acordo ali com o parecer da justiça, enfatiza que o mesmo deve ter o distanciamento ali de sua vizinha e dos familiares também da vizinha a qual ele teria cometido o crime. Além disso, foi encaminhado para ele ser avaliado no CAPS, pois há uma possibilidade dele ter problemas psicológicos, isso mesmo. Ele foi liberado, está solto e nesse momento estará respondendo posteriormente pelo crime na justiça, mas em liberdade. Vamos ouvir o relato do Dr. Paulo Barros em uma coletiva lá na capital Manaus, que ele relatou ali sobre a prisão que ele fez ontem, terça-feira, pela parte da manhã, aqui no município de Itacoatiara. E ela imediatamente se deslocou até a delegacia com essa informação de que policiais civis da delegacia especializada de Itacoatiara realizaram a prisão em flagrante na manhã de ontem de um sujeito de 24 anos pelo crime de estupro qualificado da sua própria vizinha, uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Esse caso chegou ao conhecimento na delegacia através da mãe, que por volta das 9 horas da manhã adentrou as dependências do prédio da delegacia especializada, bastante desesperada, porque havia recebido minutos antes um telefonema de sua filha, ligou para ela estava no trabalho, e ela imediatamente se deslocou até a delegacia com essa informação de que a filha havia comentado a ela de que o vizinho, um sujeito, inicialmente entrou na casa enquanto ela estava dormindo e acordou com esse sujeito praticando ali atos libidinosos contra ela, praticando abusos sexuais. A moça, adolescente, acordou, se assustou e o meliante ele ali se evadiu da casa. No momento que ele se evadia, ela conseguiu identificar e tratar de seu vizinho. Então, de posse dessas informações, determinei que uma equipe se deslocasse imediatamente até o local do fato para que localizasse aí nas redondezas da residência da vítima o suspeito, que foi preso 1 hora logo após a comunicação do fato perante a mãe da vítima. Então ele foi conduzido à delegacia e já na delegacia recebemos a informação de que uma outra mãe, outra vizinha do suspeito reconheceu ele como sendo o autor de outros abusos sexuais ocorridos dias antes, na situação semelhante, invasão de casa, que nesse caso as vítimas foram suas outras filhas, de 15 e 8 anos. Então, diante da materialidade, diante das testemunhas e das provas, ele foi flagranteado.
pelo crime mais recente, que foi o crime acontecido ontem, pelo crime de estupro qualificado, pelo fato da jovem ser menor de 18 anos, e também foi aberto um outro inquérito policial em relação a outros crimes que foram comunicados após a prisão dele, através de seu reconhecimento. Policiais civis da Delegacia Especializada de Itacoatiara realizaram a prisão em flagrante. Então, gente, essa foi a entrevista coletiva do Dr. Paulo Barros, titular da Especializada de Polícia aqui do município de Itacoatiara, a qual esteve realizando na capital do estado do Amazonas, Manaus. E diante das circunstâncias, nós vamos aqui também atualizando para vocês mais detalhes sobre essa prisão. Eu me encontrava na delegacia de polícia quando essa mãe, ela procurou ali a autoridade policial da Especializada para denunciar o caso e posteriormente ali somente já aguardava mais detalhes para a gente ter o conhecimento do que tinha acontecido. A equipe especializada, coordenada pelo Dr. Paulo Barros, foi muito rápida. Eles fizeram uma prisão ali em flagrante delito, né? E esteve então naquele momento apresentando o indivíduo junto à justiça pelo crime de estupro qualificado, né, contra essa adolescente de 16 anos, né. Tudo aconteceu lá no Jardim Florestal. De acordo com o delegado, ele foi procurado pela parte da manhã, né, pela mãe. A mãe estava desesperada, informando ali que teria recebido uma ligação da filha. Ela estava trabalhando e a filha de 16 anos informou: mamãe, eu fui ali estuprada pelo indivíduo, pelo nosso vizinho, e nesse momento a mãe se desesperou. Ela então procurou o delegado de polícia, que de imediato, em pronto atendimento, o doutor Paulo Barros foi até o local onde esse homem estava. E de acordo com os relatos do doutor, ele fez essa prisão em flagrante, né? De acordo também com os atos ali a qual foram realizados, né, o delegado, ele enfatizou em um texto, né, publicado ali pela assessoria de comunicação, abre aspas, a vítima acordou assustada, né, e o indivíduo fugiu do local onde, em relato à sua mãe, a adolescente constatou que na oportunidade em que o suspeito deixou a residência, ela conseguiu reconhecê-lo sendo um morador da vizinhança, fecha aspas, foi relatado pelo delegado Paulo Barros. Além disso, segundo o delegado, ele enfatizou que, abre aspas, após a prisão em flagrante, outra vizinha do homem o reconheceu como sendo o possível autor de outros abusos sexuais ocorridos antes contra suas filhas de 8 e 15 anos. E aí, conforme o relato da genitora, o suspeito também teria invadido a residência dela em um momento em que ela não estava e praticou a violência sexual contra as suas filhas, fecha aspas. Foi relatado também pelo delegado Paulo Barros. Então, esse indivíduo, ele já tinha antecedentes ali de crimes realizados anteriormente, ele já não era investigado de fato ali diante desses outros crimes, mas foi denunciado após a primeira denúncia feita ontem, né, pela genitora da menina, né, de 16 anos, que teve ali, foi violada junto com esse indivíduo ali que invadiu a casa, ela estando dormindo na residência. Então, no Jardim Florestal, esteve então se disseminando e propagando a informação que ele é acostumado a ter relação sexual com meninas, né, abaixo aí nessa faixa aí de 8, 15 anos, 16 anos, ele gosta, né, dessas meninas, principalmente de suas vizinhas. Então, diante de tudo isso, ele foi preso, foi apresentado à justiça, mas num procedimento de audiência de custódia foi identificado que ele há um possível distúrbio, há um problema psicológico, né? Então a justiça entendeu ali que esse homem ele precisa de um atendimento, né, para verificar ali o que realmente está acontecendo com ele, né, qual é esse distúrbio que ele possui, né, e com isso foi solicitado a soltura dele, mas para que ele possa ser avaliado psicologicamente, né, pelo CAPS, né, que é um centro especializado a qual vai estar acompanhando e tentando identificar quais são esses problemas mentais que ele tem, né? E diante dessas circunstâncias foi solicitado, além dessa medida, né, de avaliação psicológica, que ele tenha a medida protetiva. Ele foi despachado uma medida protetiva para a mãe, para os familiares e para a própria vítima, né, para que ele não possa se aproximar. Não sei como vai funcionar no caso dele, porque ele é vizinho, mas ele tem um distanciamento ali, né, para ter. Ele já está solto de novo na rua, foi preso ontem de manhã, foi solto agora, né, durante a audiência de custódia, e
até mesmo pode ter um problema psicológico e sair invadindo outras casas. Eu creio que quando acontecer o pior com outras pessoas, aí sim, eu creio que ele vai ser recolhido, mas ainda tendo essas regalias, né, na justiça, a qual impõe que há problemas psicológicos aí junto ao rapaz e que ele é um risco, né, ele estar preso ali, né, estando nessas condições. Ele precisa de um tratamento, né? Posteriormente pode haver uma conduta da justiça para recolher ele, para que ele possa ser atendido, né, tendo um atendimento aí mais aprimorado, determinado ali para essa possível doença dele que vai ser identificada, né, psicológica. Bom, é isso, gente. Distúrbio ou avaliação psicológica vai identificar o que realmente aconteceu, o que vem acontecendo com esse rapaz, mas é um homem perigoso. Entendo que a justiça, logicamente, estando dentro, né, das possibilidades, eles fizeram ali o que rege em lei, né? E como ele tem essa suspeita de ter esse problema, né, psicológico, apesar dele ter mexido ali, né, com atos libidinosos, né, junto à sua vizinha, né, ele tem que ter esse acompanhamento também para saber, né? Porque alguma coisa ele deve ter, com certeza, porque ele gosta de menininha. Né, ele gosta de meninas de 16, de 15, de 8 anos. Isso é os relatos que foram denunciados que nós estamos se baseando aqui, tá? Na nossa transmissão no portal de notícias LCJ. Não foi especificado diretamente o que foi feito com a menina internamente, mas ele responde por estupro, tá bom, gente? Foi o procedimento a qual o doutor Paulo Barros, né, esteve ali no momento representando, indiciando esse indivíduo, tá? Por cometer o estupro qualificado contra essa menor de 24 anos, tá bom? Atualizando para vocês aqui as informações no portal de notícias LCJ, você, amigo internauta, mais alterações aqui na região metropolitana de Manaus, essa pauta que entraria ontem, assim que ele foi preso, eu estive acompanhando a delegacia de polícia, porém passou as horas e a gente esteve não transmitindo essa informação, e hoje uma coletiva na capital Manaus, o doutor Paulo Barros, né, juntamente com a imprensa manauara, esteve ali informando, tá bom, sobre essa situação. Eu vou ler também aqui porque é importante, né, a gente... Luziete Monteiro, mostra a cara dele, Léo, Deus o livre, até mesmo por ele ser amparado por lei, até ser amparado por lei, escute o que eu tô dizendo pra vocês. Esse rapaz, ele foi solto, né, de um indiciamento, uma representação por estupro qualificado contra uma menor de 16 anos. Ele foi solto porque há uma possibilidade dele ter problemas psicológicos. Então, nós, no exercício da nossa função, estamos fazendo aqui o máximo, né, possível, na extremidade das ocorrências, e divulgando para vocês essa imagem que vocês estão acompanhando. Mas ele tem os direitos deles prevalecidos, né, constitucionalmente, tá bom, gente? Então, não é mostrar cara se você tem uma lei a qual ampara o indivíduo que possui problemas psicológicos, tá bom? Vamos ler aqui essa nota na íntegra. Em Itacoatiara, a Polícia Civil prende homem que invadiu residência de adolescente e a abusou sexualmente enquanto ela dormia. O indivíduo também será investigado por outros abusos sexuais praticados na mesma circunstância. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara, prendeu em flagrante na terça-feira 17 um homem de 24 anos por estupro qualificado contra uma adolescente de 16 anos. O ato foi praticado na manhã do mesmo dia, naquele município. A prisão foi efetuada no bairro Jardim Florestal, 1 hora após a denúncia. De acordo com o delegado de polícia Paulo Barros, titular da unidade policial, as diligências iniciaram por volta de 9 horas de terça-feira, quando a genitora da vítima compareceu à delegacia para informar que estava em seu local de trabalho, quando reconheceu uma ligação de sua filha, relatando que um homem havia entrado em sua residência enquanto ela dormia e a abusou sexualmente com atos libidinosos. Abre aspas, a vítima acordou assustada e o indivíduo fugiu do local. Em relato à sua mãe, a adolescente contou que, na oportunidade em que o suspeito deixou a residência, ela conseguiu reconhecê-lo como sendo um morador da vizinhança, fecha aspas, falou o delegado. Segundo o delegado,
De imediato, a equipe policial saiu em busca do indivíduo e conseguiu localizá-lo em sua casa, 1 hora após a comunicação do fato. Abre aspas. Após a prisão em flagrante, outra vizinha do homem o reconheceu como sendo o possível autor de outros abusos ocorridos antes contra suas filhas, de 8 e 15 anos. Conforme o relato da genitora, o suspeito também teria invadido a residência dela, em um momento em que ela não estava e praticou a violência sexual contra as suas filhas. Fecha aspas, contou o delegado. Procedimentos. O homem foi autuado em flagrante por estupro qualificado contra a adolescente e está à disposição da justiça. O inquérito policial, o IP, foi instaurado para apurar a segunda denúncia. E atualizando para vocês, o homem foi solto. O homem foi solto. Ele mesmo, que invadiu ali a casa da vizinha, esteve praticando atos libidinosos, né, contra a menor de 16 anos. Gente, que situação, hein? Para quem está acompanhando aí também a nossa transmissão, eu peço que você curta e compartilhe o nosso portal de notícias LCJ. Nós vamos aqui relatando para vocês. Algumas pessoas estão questionando, né, o que é atos libidinosos, né? Bom, de acordo aqui com uma breve pesquisa, né, refere-se às ações de natureza sexual que visam satisfazer o desejo sexual. Esses atos podem envolver contato físico, toques, carícias ou outras ações como conotação sexual. E são consideradas crimes quando praticados sem consentimento ou contra menores de idade, tá, gente? O ato ele está enquadrado no Código Penal brasileiro, no artigo 217, que é o crime de estupro de vulnerável, e no 215, que é a importunação sexual. Tá bom? Então, diante das circunstâncias, aí, esses são os atos libidinosos, porém ele foi apresentado, né, junto à polícia, autuado ali, né, com crime de estupro qualificado. Perfeito? Vamos lá para os comentários aqui, interage conosco. Ai, que mata um verme desse. Eu vou liberar de novo o áudio do delegado, já volto aí com vocês novamente comentando nos comentários. Que por volta das 9 horas da manhã adentrou as dependências do prédio da delegacia especializada, bastante desesperada, porque havia recebido minutos antes um telefonema de sua filha, né? Ligou para ela estava no trabalho e ela imediatamente se deslocou até a delegacia com essa informação de que a filha havia comentado a ela de que o vizinho, um sujeito, inicialmente entrou na casa enquanto ela estava dormindo e acordou com esse sujeito praticando ali atos libidinosos contra ela, né? Praticando abusos sexuais. A moça, adolescente, acordou, se assustou e o meliante ele ali se evadiu da casa. No momento que ele se evadia, ela conseguiu identificar e tratar de seu vizinho. Então, de posse dessas informações, determinei que uma equipe se deslocasse imediatamente até o local do fato para que localizasse aí nas redondezas da residência da vítima o suspeito, que foi preso 1 hora logo após a comunicação do fato perante a mãe da vítima. Então ele foi conduzido à delegacia e já na delegacia recebemos a informação de que uma outra mãe, outra vizinha do suspeito reconheceu ele como sendo o autor de outros abusos sexuais ocorridos dias antes, na situação semelhante, invasão de casa, que nesse caso as vítimas foram suas outras filhas, de 15 e 8 anos. Então, diante da materialidade, diante das testemunhas e das provas, ele foi flagranteado pelo crime mais recente, que foi o crime acontecido ontem, pelo crime de estupro qualificado, pelo fato da jovem ser menor de 18 anos, e também foi aberto um outro inquérito policial em relação a outros crimes que foram comunicados após a prisão dele, através de seu reconhecimento. Policiais civis da Delegacia Especializada de Itacoatiara realizaram a prisão em flagrante, na manhã de ontem, de um sujeito de 24 anos, pelo crime de estupro qualificado da sua própria vizinha, uma adolescente de apenas 16 anos de idade. Esse caso chegou ao conhecimento na delegacia através da mãe, que por volta das 9 horas da manhã adentrou. Então essa é a manifestação aí do Dr. Paulo Barros, delegado da Especializada de Polícia aqui do município de Itacoatiara. Ontem, na apresentação
dele na delegacia de polícia quando ele foi preso. Eu ainda cheguei a questionar a autoridade, a qual enfatizou, tá, que ele já tinha uns antecedentes, tá? Ele já tinha uns antecedentes, só que ele estaria investigando. Desculpa, antecedentes não registrados ainda, né? Ou seja, ele precisaria abrir um novo procedimento para poder ali até mesmo representar esse indivíduo. E conforme o contexto aqui, conforme a nota da delegacia especializada, né, a gente observa que ele instaurou um inquérito policial, né? Então ele instaurou, né, esse procedimento para que ele possa... desculpa, o inquérito policial foi o que ele está apurando, né, também desse caso, e o inquérito policial é das ocorrências anteriores dele, das anteriores da menina, ou seja, ele representou ali, flagranteou ele pelo crime de ontem, tá, que ele teria consumado pela parte da manhã, invadiu a casa da vizinha, né, foi ali, mexeu com a menina estava dormindo, ela tem 16 anos, ela estava deitada, e ele pegou então, começou a fazer ali, mexer na jovem. Não houve, tá, nenhum tipo de, pelo que a gente observa aqui, de conjunção carnal, tá? Conjunção carnal, para quem não sabe, é o grosso modo de se falar, o que até mesmo, por muitas das vezes é forte a gente informar, é a penetração, tá? Mas não teve conjunção carnal, mas só de você tocar, só de você poder ali, com ou sem consentimento numa menor, você já comete um crime de estupro. Isso não é novidade, a gente já disse milhares de vezes aqui e informamos para vocês. Agora, com relação à questão do inquérito, do outro inquérito policial, é para investigar o que ele teria cometido ontem, mas o que ele teria cometido antes contra a criança, né, de 8 anos, né, e a outra de 15 anos, tá? Que seria da outra vizinha que se manifestou. Ah, não, ele é acostumado a fazer isso. Inclusive, ele mexeu com as minhas meninas, ele mexeu com a fulana, com a ciclana de 8 e 15 anos. Então, a partir desses rumores, abriu um novo inquérito para apurar esses casos. Mas, quer saber o que vai dar? Eu creio que não dá em nada. Perfeito? Não dará em nada porque, diante de fato, vocês estão observando aí que ele foi solto porque há uma suspeita dele ter problemas psicológicos. Então, pessoas que têm problemas psicológicos têm que ser amparadas ali, resguardadas pela integridade física de cada um deles, e ele responde em liberdade, tá bom, gente? Então, é inquestionável ali o que foi definido pelo magistrado, tá bom? Ele, baseado em cima das leis, né, entendendo das circunstâncias, achou por melhor, na audiência de custódia, o magistrado achou por melhor a liberação desse indivíduo. É importante ressaltar que também desses atos, né, que tenham sido praticados, foram feitos exames, né? Exames que bem difícil comprovam, né, qualquer tipo de relação, contato. O contato em si ele não é até mesmo configurado. E não se teve, com certeza não se teve imagens de câmeras de monitoramento também no local, mas o que pesou mesmo é pelo fato dele falar, ele aparentar, né, ter problemas psicológicos, tá bom? Mas problemas psicológicos, mexendo com crianças, pra mim, não é problema, mas entendendo ali a justiça, entendeu por melhor que ele respondesse em liberdade sobre o procedimento, e os outros vai ser representado também posteriormente, tá bom, gente? Então é isso. A todos que ficaram conectados conosco, aqui eu vou abster de ler muitos comentários, as pessoas estão revoltadas, logicamente, aí com o caso, né? E eu observo aqui nos comentários muitas pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão e falando sobre a situação aí do indivíduo, né? O Lincoln Castro comentando, Rosana Cabral também comentando aqui no portal de CJ, o José Fran Braga também bem crítico aí nos seus comentários. É revoltante, né? Infelizmente um ato desse ainda vai ficar solto, né? Para fazer outras vítimas, diz Maria Clemilda, vizinho, credo, Claudete Reginaldo. É revoltante isso. Na verdade, a verdadeira justiça é o comentário de Matheus Quintino. Tem muitos comentários pesados, fortes aqui, gente. Então, eu agradeço a todos que ficaram conectados conosco nesse momento. Qualquer informação e atualizações sobre o vizinho, né, que foi representado por o crime de estupro, tá, gente, foi liberado, a gente retorna para informar para vocês. Portal CJ, a informação aqui é sempre na hora. Telefonema de sua filha, né? Ligou para ela estava no trabalho, e ela imediatamente de Itacoatiara